Lição número 4 de Um Curso em Milagres. Lembre de começar da primeira lição. Lição 4. Estes pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, deste lugar. Recomendo que você sente numa posição confortável. Coloque teus pés no chão. Pegue a tua lição do Curso em Milagres e se coloque numa posição receptiva. Ao teu próprio Espírito Santo, apenas respirando. A tua própria intenção de se abrir para a verdade do Espírito Santo já é suficiente. Apenas se coloque nessa abertura receptiva. Calma, silenciosa, serena. Intencionando abrir o coração para a verdade dessas palavras. Vamos lá. Distinto dos anteriores, esses exercícios não começam com a ideia para o dia. Nestes períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto. Em seguida, aplica essa ideia a eles. Se já estiveres cientes de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para a ideia. Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que pensas que são maus. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mau. É por isso que não significam nada. Ao selecionarem os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais, que estão sendo cobertos por eles. Os bons são apenas sombras daquilo que está além, e sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. Este é um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando de uma forma um pouco diferente. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance, de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, este pensamento sobre tal coisa não significa nada. É como as coisas que eu vejo neste quarto, nessa rua e assim por diante. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. Contudo, não examines a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Além disso, como estes exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão de julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repitas esses exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde. Então, o que significa essa lição, né? Uma das questões da consciência do Cristo em nós
é que ela está para além da mente dual, para além do bem e do mal. E normalmente nós estamos identificados com a nossa mente, com os nossos pensamentos. Gostamos daqueles pensamentos que são positivos e não gostamos daqueles que são negativos. Quando nós não gostamos, nós nos culpamos, nos sentimos pequenos, pecadores, né? Quando nós gostamos, nós nos sentimos melhores, né? Mas das duas formas ainda é a dualidade da mente. Mas a verdadeira felicidade, a verdadeira paz de espírito, vem daquele lugar que está para além dos pensamentos e daquela consciência em nós que olha para tudo sem dar um significado, aquela que só é. A mente em nós vê as coisas, pensa sobre elas, interpreta e as vê como boas ou más. Mas o Cristo em nós só é a pura consciência de Deus. E ali está a nossa liberdade, quando eu me percebo que eu sou aquilo. Por que nós sofremos então? Pelo acúmulo, é claro, de interpretações e emoções que a nossa mente criou, mas principalmente pelo nosso julgamento, né, sobre aquelas emoções, aqueles pensamentos. Vem a emoção, vem o pensamento, a gente se agarra a eles, se apega, sofre por eles. E cai então no jogo da nossa mente, sofrendo ainda mais. Quando nós começamos a observar que tem pensamentos passando, ou poderia ser emoções, né? Qualquer coisa aqui no nosso eu humano, mas tiramos o julgamento sobre aquilo e percebemos que não significam nada, são só pensamentos. Nós começamos a nos libertar da crença naqueles pensamentos, porque era meu apego e a minha crença de que aqueles pensamentos da minha mente eram reais que me faziam ficar ainda mais presa na limitação, nas crenças ilusórias, no sofrimento e tudo que a mente nos traz, nos apegos, né, nos vícios, nos desejos e afins. E não me deixavam ser livre no aqui e no agora. Então, a nossa mente vai trazer, por exemplo, você não vai conseguir, vai dar tudo errado, você não é bom bastante, isso, aquele outro. Ou ela vai dizer, você é melhor que todo mundo, você é maravilhosa, isso aqui é muito importante, x. Ela vai dar uma importância. Mas ainda assim são só pensamentos. E o Cristo em nós está para além dos pensamentos. Então eu aprendo a observar aquilo que está acontecendo no meu eu humano, e tudo bem, né, na minha mente humana, e simplesmente deixar ir. Isso não significa nada. Assim como eu olho para esse copo e eu treino a olhar para ele sem interpretá-lo, é apenas um copo, nem bom nem mal. Assim são. Então, quando vier um pensamento de terror na sua mente e você ficar muito apavorada, apenas perceba, este é só um pensamento, não significa nada. Ok? Estes pensamentos não significam nada. E aí está a tua liberdade, aí está a tua paz.